Nós sempre começamos o nosso programa aqui com o espaço empresarial, e hoje o movimento empresarial, ou o momento empresarial, com o Giovanni D'Agostini. Giovanni, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio Lopes. Tá. Qual é o assunto de hoje? Nós estamos aí na época do imposto de renda, eu acho que é esse, né? Estamos, iniciou o prazo de entrega do imposto de renda, né? Iniciou aí recentemente, no dia 7 de março, e o prazo vai até o dia 29 de abril, né? Para as pessoas entregarem ao governo a sua prestação de contas, né? O imposto de renda das pessoas físicas. O acerto com o leão. O acerto com o leão. Né? Então, temos ainda um certo tempo, né? Eu pretendo aqui nesse programa discorrer sobre alguma matéria acerca do imposto de renda, né? Para prestar esse serviço aí para o nosso telespectador. Toca a ficha. Então, primeiramente, eu acho oportuno, né? Não deixar para a última hora, né? A arrecadação da documentação. É importante que as pessoas já verifiquem, né? Os gastos com as despesas médicas, não é? Gastos ali com educação, né, dos filhos, né? Importante, muito importante que desde o ano passado, se não me falha a memória, no ano retrasado, faz pouco tempo, mesmo para os dependentes menor de idade, não é? Mesmo para as crianças, para que a pessoa consiga incluir esse dependente na declaração do imposto de renda, o dependente precisa ter o CPF, né? Então, mesmo para criança, né, é muito fácil obter o CPF hoje, né, no serviço de correios, enfim, até se o sujeito tiver com alguma insegurança de como obter o CPF do seu filho, né? E a partir de que idade a criança, digamos assim, ela é obrigada a ter o CPF a partir de alguma idade ou isso aí fica a critério da família? Não, ela não é obrigada a ter CPF, né? Agora, se o titular da declaração de imposto de renda quer deduzir despesa do dependente, necessariamente tem que ter o CPF o dependente. Mesmo que seja recém-nascido. Mesmo que seja recém-nascido, né? Hoje em dia... Porque ele fica dependente, muito dependente, inclusive nessa época, né? Exatamente. O que acontece? Até pouco tempo atrás, o dependente criança, né? Uhum. A Receita Federal não exigia o CPF na declaração, né? Ela até dava um aviso que não tem CPF, mas não era motivo impeditivo para a entrega da declaração. Mas agora, para que possa conseguir validar o arquivo, né, da declaração para entrega para a Receita Federal, o sujeito agregando na sua declaração gastos com dependente, é necessário que haja ali a indicação do CPF do dependente. Tá, que mais recomendações aí? Uma das recomendações que eu costumo dar, né, é o uso da tecnologia para nos ajudar, não é? Para a declaração não cair na malha fina, ou para reduzir o risco, né, de que a declaração caia na malha fina. Então, hoje existe a figura da declaração pré-preenchida, não é? O que é a declaração pré-preenchida? O sujeito entra no banco de dados da Receita Federal, e lá dentro do banco de dados da Receita Federal tem uma série de informações, né? E o sujeito captura essas informações e importa para a declaração do imposto de renda, né? Então, essas informações são as informações que constam da base de dados da Receita Federal e que, se o sujeito declarar diferentemente do que está na base de dados, cai na malha fina a declaração e o sujeito é intimado para prestar ali os esclarecimentos, não é? Como é que funciona a questão da declaração pré-preenchida? A pessoa precisa adquirir um certificado digital, né? O certificado digital ICP Brasil, nessas certificadoras, não é? O sujeito pode entrar no Google, coloca lá certificadoras ICP Brasil, não é? O nome da cidade, vai aparecer o nome das certificadoras. O sujeito adquire um certificado digital ali, dependendo da qualidade, o tempo de validade do certificado, entre 160 e 250 reais, o sujeito adquire um, né? Esse certificado digital ele pode ser utilizado para assinatura de documentos diversos, tem validade jurídica, não é? E também para baixar as informações da Receita Federal, não é? Através da declaração pré-preenchida, né? Então, nessa sistemática, o risco de cair na malha fina a declaração é muito ínfimo, né? Então, eu sugiro para os senhores, né, como nós temos ainda um certo tempo, se os senhores pretende utilizar a modalidade da declaração pré-preenchida, adquirir o certificado digital. Se não tiver o certificado digital, ainda essa é uma dica que eu dou para os senhores e para as senhoras. Agora, tem muita gente que cai na malha fina e não por má fé, né? Muitas vezes é por falta de informação. Muitas vezes é importante que a pessoa, quando tem alguma dúvida, procure um profissional, né? Um profissional. Nós nos colocamos à disposição para prestar essa assessoria, né? Exatamente para não ter problema com o fisco. No tempo daquela declaração física, tu recebia os formulário, formulários, e tal. Eu fiz uma coisa, mas sem querer, quer dizer, ali dizia assim, ó, rendimentos do exterior. Eu nunca recebi nada do exterior.
né? E aí, e embaixo, rendimentos internos do país e tal. E eu esqueci, botei, ao invés de no país, botei no exterior, que me incomodei vários anos, porque eu nunca tive no exterior para receber nada, cara. E aí, mas foi o quê? Foi um erro de digitação, um erro de escrever ali, naquele tempo nem digitação era, né? E esse erro, assim, me deu uma dor de cabeça com a Receita Federal. Então, muitas vezes, eu cito esse exemplo, que muitas vezes as pessoas, sem querer, né? Por isso que é importante ter essa assessoria, né? Sem querer, o cara vai lá e dá uma informação errada, ou preenche uma coisa que não é adequada no espaço e tal. A Receita Federal, ela possibilita, né, que o sujeito entregue a declaração e ela demora ali um certo tempo antes de promover a intimação formal para prestar esclarecimentos, né? Então, o sujeito entrega a declaração e também, através desse certificado digital que eu havia antes comentado, o sujeito pode visitar no site da Receita Federal o seu banco de dados, né, com a declaração entregue. E ali a Receita Federal já faz alguns apontamentos prévios, né? Alguns sinais amarelos, né? Para o sujeito, quem sabe, ali revisar a declaração e poder, então, retificar a declaração antes de qualquer procedimento formal de intimação. Porque a partir do procedimento formal de intimação para prestar esclarecimento, o sujeito não pode mais retificar a declaração de imposto de renda. E se porventura ali tenha tido algum equívoco na apresentação dos números e das informações, não é? Mesmo que não tenha sido de má fé, ainda assim o sujeito pode ser penalizado. Agora, o importante é o seguinte, né? Nós temos um prazo até dia 29 de abril, que é uma sexta-feira, né? Sexta-feira. Sim. Tá. É que tem muitas pessoas que deixam para fazer isso lá no último momento. Aí o que acontece? Aí dá aquele problema lá de acúmulo de solicitações, o cara não consegue e tal. Então, uma recomendação, digamos assim, o ideal é quanto mais cedo entregar, melhor. Sim, inclusive, a pessoa que tem imposto de renda a restituir, né? Existe uma fila, né, de restituição e, via de regra, mais cedo recebe. Mais cedo recebe, né? Mas parece que tem um critério, assim, idosos, não tem um critério isso, que recebem antes? Os idosos têm preferência, até existe a lei que dá preferência para os idosos, né? Mas tem a questão, é feita a conjugação idade, né, e a data da entrega da declaração. Perfeito. E o escritório de vocês está sempre à disposição, né? Porque tem muita gente que me pergunta, como é que eu faço? Eu fazia isso, agora hoje está muito complicado, eu não faço mais. E a gente sugere, então, escritórios como do pessoal ali do Agostinho, né? Da Agostinho. Da Agostinho, porque realmente a gente precisa, muitas vezes, tem muitas pessoas que são muito competentes, tem investimentos, ações e tal, e é difícil, né? O camarada saber colocar as coisas no devido lugar e saber como fazer a declaração. E por isso uma assessoria dessa é importante. Isso, o nosso escritório, então, presta o serviço de preenchimento da declaração, entrega da declaração. O trabalho nosso não termina com a entrega, né? Daqui a pouco, se tiver alguma intimação para o acompanhamento, né, do processamento, da restituição, dos esclarecimentos, né, para a Receita Federal. E também, se o sujeito preferir entregar a declaração, mas precisar de alguma assessoria, né, alguma consulta pontual, né, também nós nos colocamos à disposição dos telespectadores. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, sempre trazendo esclarecimentos importantes. Um abraço e tudo de bom.